aí, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Estamos juntos para mais um Papo da Madrugada. Boa noite, Marcelo Campos. Boa noite, Ronaldo Rosas, e boa noite para você que fica com a gente para mais um Papo da Madrugada aqui no instantenews.1. Pois é, e nós começamos o programa de hoje mostrando o apresentador da TV americana, Tucker Carlson, falando algumas verdades sobre o Brasil em seu programa. Welcome to Tucker Carlson. Tonight we are here at the Presidential Palace in Brasilia, Brazil, a city famous to architecture majors the world over, a completely planned city built in the late 1950s as a new federal zone in this sprawling country, Brazil. We're here because this is the home of the president, Jair Bolsonaro. We just had breakfast with him, sat down with a fascinating interview with him that went on for more than an hour. We'll have more on that in a moment. We're going to speak to his son. But we're here in Brazil broadcasting all week for a reason. If you're worried about the future of the United States, this is a good place to come to get a glimpse of it, or what it might look like depending on what choices we make. Brazil and the United States have much more in common than we realize. Both are huge countries. Brazil is actually a little larger than the continental United States. Countries with deep natural resources, diverse physical environment, diverse population, and a very divided political climate. On one side, you have a nationalist party. It's currently in power now, at least controls the executive in Brazil. On the other side, you have, in effect, a globalist party. And the tone of the politics here is bitter, and the stakes are very high. People go to prison in Brazil routinely when they lose elections. But the reason we're here is to take a look specifically at what China is doing in Brazil. All through Latin America and the Caribbean, and of course, all through Africa, China has effectively become the dominant colonial power, taking over countries mostly through economic deals, trade deals, through the presence of Chinese companies, and then exploiting those countries. But it's also the last country resisting China's colonial efforts. And we thought that would be worth watching, considering what's happening in our country and our relationship with China. É muito bom para o Brasil que um jornalista do quilate do Tucker, né, mostre para os Estados Unidos e para o mundo o que realmente está acontecendo no nosso país, né, Ronaldo? Todos viram aí o alerta que ele fez com relação à China, né? Você vê que o Brasil é o único país da América do Sul que resiste a essa nova colonização chinesa que está em curso, e com tentáculos dentro da política, o que é muito assustador, né? É demais. Agora, vamos ver um trecho dessa entrevista que o presidente Bolsonaro concedeu à Fox News. Because as we told you a minute ago, we just sat down with the president of Brazil, President Bolsonaro, ahead of an election here that will have an effect on the entire hemisphere, very much including the United States. Here's part of our conversation. The parallels between politics in Brazil and politics in the United States are striking to an American. You are opposed by a coalition of billionaires, college professors, and CNN. Tell us what the opposition wants. What will Brazil look like if your opponent wins? My election itself was almost a miracle. I had nothing going for me. I was just an isolated member of Congress. I was known as a lower segment of the National Congress in Brazil. I connected my campaign anchored only with a biblical passage, John 8:32. Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. The media never gave me any visibility or space. Much to the contrary, they attacked me all the time throughout the campaign. If the left wing does come back to power, in my view, they'll never leave power, and this country will follow the same path as Venezuela, Argentina, Chile, Colombia. Brazil will become one more wagon on that train. The losers will be the Brazilian population, and also the left wing itself. The left wing voters will lose as a result. All of South America will be colored red, if you understand me. And in my view, the United States will become virtually an isolated country in the world. O presidente Bolsonaro está certo, Marcelo. Se a esquerda voltar ao poder no Brasil, os Estados Unidos vão ficar isolados, sem espaço na América do Sul, não é isso? A esquerda brasileira odeia os americanos, né? E com uma eventual volta ao poder, o alinhamento do Brasil vai estar muito mais para a China do que para os Estados Unidos, isso é óbvio, né?
Veja que o governo Bolsonaro tem adotado uma política que tem como foco os interesses do Brasil, faz negócio com todo mundo, funciona assim com a China, com a Rússia, como a gente viu aí recentemente, né? E veja que no caso da viagem do presidente Bolsonaro à Rússia, a oposição e a imprensa caíram de pau no presidente, né? Até o ministro Fachin foi leviano quando declarou que o presidente teria se encontrado com hackers russos para interferir nas eleições, né? Uma atitude inadmissível para um ministro do Supremo Tribunal Federal. E todos vimos o que realmente aconteceu. O presidente Bolsonaro foi defender os interesses do país, independente da guerra da Rússia com a Ucrânia. E o resultado foi muito bom para nós. A Rússia não interrompeu as exportações de fertilizantes para o Brasil, o que garantiu aí as nossas futuras safras, né? Só que isso a imprensa não publica. E aí, nessa hora, a oposição fica calada. As pessoas precisam entender que não existe amizade na relação entre países, existem interesses, e cada um corre atrás dos seus, né? Quando os Estados Unidos ou qualquer outra nação de primeiro mundo invade um determinado país, ninguém deixa de fazer negócios com o país invasor, estou errado? Isso tudo é narrativa da esquerda, que a cada dia fica desesperada com o resultado ou com os resultados, né, que o governo do presidente Bolsonaro vem apresentando. E aí eles precisam fabricar escândalos para tentar ganhar a eleição no grito, porque na popularidade a gente já pode ter até uma ideia do resultado, né? Agora, por falar em esquerda, Marcelo, a gente tem visto uma postura deplorável, né, desse pessoal. Eles não estão preocupados com o país. Para eles, quanto pior, melhor, né? Esse é o jogo deles. Se isso contribuir para a reeleição do ex-presidiário de 9 dedos, tudo bem, né? Agora, nesses 3 anos e meio de governo, o presidente Bolsonaro e também a sua equipe e os ministros, eles fizeram muita coisa. Mas a gente não pode deixar de considerar que o país foi aparelhado durante quase 16 anos por esse pessoal do PT. E tem muita coisa ainda que precisa ser mexida, Marcelo. Um dos focos, na minha opinião, tem que ser a desburocratização. Veja só este vídeo que tem o título "Por que o Brasil não dá certo?". Isso é uma sandália de borracha ou um sapato impermeável? Em 2009, um fiscal da Receita apreendeu um carregamento de Crocs no Porto de Santos. Ele achou que a classificação do produto estava errada. A empresa declarou que importava sandálias de borracha, mas o fiscal disse não, isso aqui é um sapato impermeável. O caso foi parar na Camex, que concordou com o fiscal. A empresa teve que pagar uma multa e passou a classificar o Croc como sapato. Mas 6 anos depois, outro carregamento foi retido no porto. O novo fiscal achou o contrário. Isso aqui é uma sandália, claro, é aberta, tem furos. Como é que vai ser impermeável? E a empresa foi multada mais uma vez. Teve que entrar na justiça de novo para cancelar a multa. A decisão veio em 2017. Croc é sandália. Existem milhares de casos tão malucos quanto esse. A tabela de alíquotas de importação tem mais de 10 mil códigos. Um ácido injetável foi classificado pela Anvisa como produto de saúde. Já a Receita considerou um produto de beleza e multou a empresa. Como cada município e estado pode criar suas taxas de ICMS, as suas isenções, novas regras surgem todo dia. Na verdade, mais de 700 por dia. É tanta regra que nem as autoridades se entendem. Se a empresa obedecer um fiscal, acaba multada pelo outro. Chocolate recheado com biscoito paga um imposto, mas biscoito recheado com chocolate paga outro. Pão não tem imposto. Mas e farinha de rosca, que é pão triturado? A justiça demorou 11 anos para conseguir decidir. Lembra do pager ou o bip lá dos anos 90? O STF decidiu só em 2021 se ele deveria pagar ISS ou ICMS.
Tem ainda a substituição tributária, que é um caos, quando as indústrias pagam um imposto baseado no preço de varejo de um produto. Quem estima o preço de tudo, em todos os lugares, são os fiscais das receitas estaduais. Dá confusão, claro, e essa confusão vai parar na justiça. Difícil achar um país com mais disputas tributárias e que gasta mais tempo e dinheiro com isso tudo. Chamam de sistema, mas o melhor nome é manicômio tributário. Aí você vê, né, Ronaldo? É muito difícil ser empresário no Brasil, né? Se você juntar fiscalização, burocracia e amorosidade da justiça, realmente vai acabar, como diz o ministro Paulo Guedes, no manicômio tributário, né? Você vê que a Croque, que foi o primeiro exemplo citado aí no vídeo, é uma empresa de grande porte e vende para o mundo inteiro. Por mais indignada que ela fique com as multas recebidas, ela tem condições de pagar e recorrer depois. Agora, imagina um pequeno ou médio empresário quando cai nessa teia, né? E isso sem contar com a criminalidade que tem inviabilizado muitos negócios em virtude do roubo de cargas e de assaltos constantes aí, né? A gente tem visto pelos telejornais. E se a esquerda voltar, ainda tem mais, um outro problema, né? Os sindicatos, que eles vão ditar as regras novamente, extorquir empresários e trabalhadores com as mudanças na reforma trabalhista, que trouxe até um alívio nas relações trabalhistas, né? E acabou ajudando a gerar mais empregos, porque a gente está vendo, os resultados estão aí. Mas se essas coisas não forem resolvidas, vai chegar uma hora e que o empresário não vai aguentar mais, vai desistir e dá vontade mesmo de jogar tudo para o alto e cair fora do país, fazer o quê, né? A deputada Carla Zambelli, aliás, eu sou fã da Carla, viu? Ela dá um show no trabalho que ela faz pelo país. Uhum. Ela publicou um post mostrando o depoimento de uma amiga que é policial, onde ela rasgou o verbo sobre um dos maiores escândalos judiciais do Supremo. Domínio territorial dos narcotraficantes foi de forma exponencial aumentado com as últimas decisões do STF, infelizmente. É gente que acha que sabe de segurança pública o que ouviu falar, o que leu em livro. Mas se tivessem minimamente parado para ouvir quem executa a política de segurança pública, saberia que não estão fazendo bem para a sociedade. A grande maioria, garçom, padeiro, pessoas do bem que acordam 4 horas da manhã e que não querem sair da sua casa e ver um baile funk, o comércio do crack, o traficante passando e olhando a sua filha. Então ele quer a presença da polícia. O cidadão, em sua grande maioria, tem seu coração conservador. Ele quer a lei, ele quer a ordem. Mas o Brasil veio há mais de 20 anos sendo aparelhado para a anarquia. Eu acho a política de segurança pública do presidente Bolsonaro clara, limpa. Temos hoje à frente do Ministério de Segurança Pública um policial. Os deputados, você que está em casa agora que vota, cobra do teu deputado, qual o posicionamento dele? Ele é a favor da legalização da droga? Não vota nele. Ele é a favor de quê? Dose segura de crack? Tem gente que fala isso dentro da Câmara dos Deputados. É surreal. Tem gente que fala lá que policial não é gente. É inacreditável. Você vê, essa major Fabiana aí disse uma verdade com relação àqueles que se dizem especialistas, né? E que são constantemente consultados pela velha e grande imprensa. Esse pessoal aí nunca esteve na linha de frente, estão cheios de teoria na cabeça, são ótimos leitores de livros, só que eles são acadêmicos, né? E estão completamente fora da realidade e não estão fazendo nenhum bem para o país com as suas colocações. A realidade é a seguinte, né? Com a proibição das operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, acabou criando aí um santuário para os criminosos. Essa proibição fortaleceu o crime organizado e quem perdeu com tudo isso foi a população. Ponto final. O resto é história para boi dormir. Pois é, Marcelo, parece que um furacão marxista está ameaçando o hemisfério ocidental, né? Essa semana saiu uma matéria muito interessante no jornal A Gazeta do Povo sobre esse avanço do marxismo. A matéria foi publicada com autorização da National Review,
que é uma revista conservadora americana, publicada semestralmente, e tem foco em notícias e comentários sobre assuntos políticos, sociais e culturais. A revista foi fundada por William F. Buckley, Jr., em 1955. O seu editor-chefe é Rich Lowry. Segundo o jornal atual, segundo o jornal, a atual onda marxista na América Latina obteve seu maior triunfo até agora em junho, quando a Colômbia elegeu um ex-terrorista como presidente. Essa investida há muito tempo em andamento ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos e atinge seu momento possível em um momento em que não há liderança em Washington, né? Atinge o seu pior momento, quis dizer. Pois é, rapaz. O tal de Gustavo Petro, que é o novo presidente da Colômbia, foi ex-guerrilheiro daquele grupo terrorista chamado M19, né? Ele também foi ex-prefeito de Bogotá e causou muita polêmica quando esteve aí na prefeitura da capital colombiana. Ele foi eleito presidente com uma pequena diferença de votos, com relação aí ao segundo colocado, né? Ele foi eleito com 50,48% dos votos. E as abstenções, incluindo aí votos nulos e brancos, foram grandes. Agora, as promessas que ele fez são aquelas que podem se esperar de qualquer candidato marxista, né? Veja só, ele prometeu democratizar terras privadas e improdutivas. Esse é o jeitinho marxista, né, de dizer que vai desapropriar terras, né? E olha como ele é bonzinho. Ele alega que não vai expropriar totalmente a terra, mas que o governo dele vai aumentar os impostos sobre as propriedades que ele considera improdutivas e que, se o proprietário não puder pagar ou não conseguir pagar, vai ter que entregá-las ao governo. Ele disse também que vai redistribuir, rapaz, as pensões privadas. Olha o desastre que esse cara vai fazer no país. E também vai impedir novas licenças para a produção de petróleo e gás. Você vê que gente dessa estirpe aí adora um extremismo ambiental, né? Porque na cabeça desse pessoal essa é uma das formas de atacar o capitalismo, né? É um pessoal doido, rapaz, completamente sem noção. Completamente sem noção. Agora, é por isso que a Gazeta do Povo disse na matéria que os comunistas estão em festa, né? Em defesa do marxismo, os comunistas consideram a vitória de Petro como um ponto de virada na luta de classes em um país no qual a oligarquia capitalista sempre desempenhou o papel de carrasco com impunidade. Mas o problema dos comunistas, Ronaldo, é que eles atribuem aos outros tudo aquilo que eles fazem em nome da democracia e do bem-estar da sociedade, né? Eles demonizam todo mundo que pensa diferente deles e se acham os grandes salvadores da humanidade. Basta ler qualquer livro de história, rapaz, para ver o que essa gente foi capaz de fazer com aqueles que juravam que eles iriam defender, né? É isso. Pois é, mas a situação aqui na América do Sul é preocupante, hein? Eu não sei se você lembra, mas quando o presidente Donald Trump ofereceu apoio ao opositor de Maduro, Juan Guaidó, isso em 2019, Colômbia, Chile e acho que Equador também, aliados dos Estados Unidos, apoiaram essa posição. Na outra ponta, Maduro prometeu se vingar, né? Gerando instabilidade nos países vizinhos. A frase de um aliado de Maduro, que chamou a atenção na época, foi: estamos caminhando para um furacão bolivariano, Céu. E basta a gente ver o que está acontecendo no Peru, no Chile, na Argentina, em Honduras e também no Equador, que você começa a acreditar nessa história, né? Mas parece, rapaz, que a situação nesses países vai parecer uma brisa perto de um Brasil com Lula na presidência novamente, né? Aí esse furacão bolivariano vai tomar forma mesmo e vai arrasar o país. Você vê que dois jornalistas, Mike Gonzalez e Mateo Haidar, do National Review, disseram o seguinte a respeito desse problema, né, que está ocorrendo na América Latina. Eles falaram o seguinte: ao contrário de Ronald Reagan, que ajudou as democracias na América Latina quando
elas estavam ameaçadas aí por comunistas, né? É improvável que Joe Biden faça aí alguma coisa. E ele está em dívida com grupos como Black Lives Matter, cujos integrantes apoiam Maduro e participam também de reuniões do Foro de São Paulo, rapaz. Aí dá para sentir o tamanho do problema, né? Já e o ministro Barroso, hein, Marcelo? Depois de ter dado declarações infelizes, como de costume, né? Está sentindo na pele a reação das pessoas, né? Na Inglaterra, acho que foi em Harvard, né? Ele foi chamado de mentiroso por 2 brasileiros e a sua resposta comprovou que ele é mentiroso mesmo, né? Depois foi hostilizado em Portugal. Essa semana teve que sair pela porta dos fundos durante um evento em Florianópolis. Esse aí está ficando mal na fita, hein? O que você acha? Pois é, rapaz. Eu vou te dizer, eu acho que esse cara não trabalha, rapaz. Eu nunca vi ministro da Suprema Corte fazer tanta palestra enquanto tem pilhas de processo parado na mesa dele, né? Esse é o retrato da justiça brasileira. E como exemplo costuma vir de cima, você imagina o que está acontecendo nas instâncias inferiores, né? Esse é um que não perde a pose. Ele foi ridicularizado, foi vaiado e chamado de abortista durante a palestra lá em Florianópolis. O vídeo foi publicado pelo Terra Brasil Notícias, rapaz. Agora dá só uma olhada. Abortista! 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 Mentiroso! Mentiroso! Sai daí, mentiroso! Bandido! Sem vergonha! Bandido! Mentiroso! Sai daí, seu vagabundo! Nojento! Bandido! Petezão! Vagabundo! Nojento! Sai daí, seu vagabundo! Tu não é bem-vindo, seu vagabundo! Mentiroso! Vai-te embora, seu lixo! Vai-te embora, seu lixo! E você viu que ainda saiu batido do auditório e foi xingado por moradores vizinhos ali que acompanharam a saída dele pela porta dos fundos do tal Centro Integrado de Cultura, lá em Florianópolis, que promoveu a palestra da qual ele participou. Esse é o retrato do nosso Supremo. E tem ministro ainda que acha que está com a bola toda, né? Eles estão completamente fora da realidade, mas a ficha está caindo, vai demorar. Você vê que o Fux encerrou hoje os trabalhos do Supremo, né? Falando que estão vigilantes, tem uma suprema vigilância e tal. Eu gostaria de perguntar a ele, rapaz, quantas pessoas aí foram beneficiadas porque os processos não foram concluídos no tempo e prescreveram. E aí um monte de gente culpada foi para a rua por culpa da nossa justiça. Mas esses caras vivem numa fantasia e eu estou achando que vai ser muito difícil eles saírem dela, sabe? Eles esquecem que o povo brasileiro também está vigilante, né? É verdade. É isso aí. E as pesquisas do Datafolha continuam dando Lula na frente. Mas no Instituto Datapovo, o resultado é outro. Ontem, o presidente Bolsonaro esteve em Feira de Santana, na Bahia, e o resultado foi esse aí. Mostra.
viu a quantidade de pessoas? Em Maceió, essa semana, ou semana passada também foi assim, teve em Caruaru. Não dá para acreditar nessas pesquisas, né? Mas eu já sei o que vai acontecer, Ronaldo. Com a subida do Bolsonaro nessas pesquisas, porque isso aí é inevitável, aí vem aquela narrativa que a grande e velha imprensa vai adotar, é que ele está subindo por causa da aprovação da PEC dos combustíveis, mais conhecida pela esquerda aí como PEC da bondade ou PEC do desespero. Só que eu acho que o desespero é deles, né? Eles tentam mudar a narrativa. Veja só o que o deputado, rapaz, Eduardo Bolsonaro mostrou essa semana na internet. Você vai ver o que está por trás dessas pesquisas que andam fazendo pelo Brasil. Pelo visto, a farsa acabou, olha aí. Fala, pessoal. O Bolsonaro essa semana esteve em Caruaru, Pernambuco, Nordeste, e também esteve em Santa Catarina. Por onde quer que ele vá é sempre assim, arrasta multidões, e daí vem aquela pergunta. Se o Bolsonaro parece um artista de rock por onde passa, por que o Lula, que é o primeiro colocado nas pesquisas, não consegue sair na rua sem ser para esses eventos pré-organizados pelo PT? E olhe lá, né? Pois é, mas você sabe como é que são feitas essas pesquisas? Eu vou te explicar e você vai entender por que o que os seus olhos veem é bem diferente do que os institutos de pesquisas querem te fazer crer. Vamos começar com essa notícia do UOL, de 7 de abril desse ano, abre aspas. Genial Quest. Sem Moro na disputa, Lula fica perto de vencer no primeiro turno. Pesquisa Quest Consultoria, divulgada hoje pela Genial Investimentos, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, lidera as intenções de voto estimuladas para a presidência no primeiro turno, fecha aspas. Se dermos um simples Google colocando lá TSE Pesquisas, você vai cair direto no site do TSE, onde estão registradas as pesquisas. Daí a gente seleciona lá Eleições Gerais 2022, Brasil, e selecionamos também a Quest, que é quem fez a pesquisa. Se você reparar, eles dizem seguir alguns parâmetros, como, por exemplo, 47% de homens, 53% de mulheres, tem o corte por idade, renda familiar e etc. Mas será que isso é o suficiente para termos um retrato fiel da sociedade brasileira em termos eleitorais? Se nós rolarmos a tela lá para baixo, a Quest traz um detalhamento da pesquisa por município. Ela mostra quantas pessoas foram entrevistadas e em quais cidades. Vamos dar uma aprofundada e olhar os municípios do Maranhão, por exemplo. Na pesquisa Genial Quest, número 372-2022, divulgada em 7 de abril, nós temos lá as 5 cidades do Maranhão onde foram feitas as pesquisas. Alcântara, Alto Alegre do Maranhão, São Francisco do Brejão, São Luís, que é a capital, e São Luís Gonzaga do Maranhão. Agora, vamos olhar essas cidades e ver quantos % votaram no candidato do PT, Fernando Haddad, para presidente no segundo turno de 2018? Vamos lá. Alcântara deu 85% Haddad. Alto Alegre do Maranhão, 83%. São Francisco do Brejão, 63% Haddad. São Luís, 57%. E São Luís Gonzaga do Maranhão, 88% para o Haddad. Aí eu te pergunto, nenhuma pessoa foi entrevistada em Imperatriz, que é a segunda maior cidade do estado e uma das 3 do Maranhão que o Bolsonaro ganhou no segundo turno em 2018. Olha que no Maranhão tem 217 municípios. Mas será por quê? Se é coincidência? Ó, pessoal, estamos aqui com uma pesquisadora aqui do instituto que não tem nome, já tirou até o crachá. O crachá tá aqui comigo, meu filho. Falando mal de Bolsonaro e... Não tô falando de mal de Bolsonaro, não. Tô xingando falando... os filhos de ladrão e dizendo que na época do Lula ela comprou até apartamento. Comprei. Você tá falando com quem? Cadê o crachá da senhora aí? Mostra aí. Moço, eu tenho minha opinião. Sim, mas mostra o crachá da senhora aí. Tá, por quê? Porque a senhora, como pesquisadora, não pode ter opinião, não. Tá aqui, ó. Uma empresa... Mas tem, moço. Eu não tenho liberdade de expressar meu voto, não, meu Tem, filho. não. Mas eu não... Como pesquisadora, não. Ah, não sabia, não. Desculpa. É difícil de acreditar, né? Até porque essas pesquisas elas não são nada baratas. Mas esse ainda não é o fundo do poço. Você sabe quem é o presidente da Quest? O nome dele é Felipe Nunes, PhD em Ciências Políticas pela norte-americana UCLA, professor também da americana, ex-professor de San Diego, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em pesquisa de opinião nas redes sociais. E olha que ele tem no seu LinkedIn também a parte de reconhecimento e prêmio. Olha lá, Jorge Paulo Lemann Fellowship to Support Graduate Education at UCLA em 2013. Será que ele é mais um soldado do Lemann? Acho que deve ser neurose minha, né? Vamos deixar isso para lá.
Vamos seguir adiante um pouquinho, porque olha só, o menino tem um baita currículo, né? Mas calma que ainda não é o final, não. No LinkedIn dele também tem a parte de experiência. E lá você vai ver que ele trabalhou para o incorruptível Vox Populi, né? O Vox Populi, que aparece na delação do Palocci, recebendo 11 milhões do PT para forjar as pesquisas. Mas isso, claro, deve ser neurose minha também, né? Vox Populi tá aí com a corda toda, né, Felipe Nunes? Mas vamos lá. Esse é o Felipe Nunes, o sócio fundador da Quest. Essas pesquisas são muito caras, porque é preciso você mandar muita gente para as ruas de todo o Brasil e entrevistar as pessoas. Por isso, né, que vem, além da Quest, vem o nome Genial. Quest é a própria pesquisadora. Já esse Genial é o nome do banco, do fundo, que faz o levantamento. E ele tinha outro nome em 2017, quando saiu na delação do Lúcio Funaro, né, o doleiro que foi preso por operar propinas. Além disso, sabe quem mais se consulta com esse cientista político Felipe Nunes? Dilma Rousseff e o ex-governador de Minas Gerais, o petista Fernando Pimentel. Há quem diga, inclusive, que a relação entre Felipe Nunes e Pimentel seja ainda mais próxima. Mas eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. E eu acho que já é material suficiente para você tirar as suas próprias conclusões. Lembra que lá no início a gente mostrou a matéria da UOL tratando com seriedade esse instituto? Mas não é só o grupo UOL Folha que divulga as pesquisas da Quest, não. Você também tem CNN, Veja, Correio Brasiliense, Infomoney, e praticamente todos os lados você vai ver que muita gente, muitos veículos divulgam a pesquisa da Quest. E ninguém se deu o trabalho de pesquisar como é que essas pesquisas eram feitas? Ou será que é uma conveniência, um interesse por trás disso tudo? Mais uma vez eu vou deixar a conclusão para vocês. Mas, com todo esse cenário exposto, você também vai me dizer, Eduardo, então dá para desmascarar o Datafolha também, né? Não é bem assim. O Datafolha é outro nível. O Datafolha sequer detalha em quais municípios faz as suas entrevistas. E é isso aí, acredite se quiser. Então a gente chega à seguinte conclusão. Uma pesquisa minimamente séria tem que ter microdados discriminados, em qual estado, cidade, etc., como que ela foi feita. Mas não se engane. Quem sabe, após esse vídeo aqui, as próximas pesquisas e os institutos venham descrevendo todos esses microdados. Mas ainda assim eu te pergunto, você confiaria nela? Ou você confiaria nos seus olhos? Até porque quem é que garante que esses pesquisadores de fato vão passar por essas cidades em que eles vão botar lá no papel e registrar no TSE? O único responsável por dar credibilidade a uma pesquisa ou pessoa é você mesmo. Mas essa não é a única maneira que existe para, sem querer querendo, você errar pesquisas a favor de um candidato. Caramba, Marcelo, essa turma da esquerda, né, é sempre ganhar no grito, né? Veja só este caso. O Ministério Público está apurando denúncias de doutrinação em uma escola pública na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. E o fato que aconteceu na última quinta-feira parece que comprova essa doutrinação. Uma professora de língua portuguesa, chamada Deivilane da Costa Carvalho, foi demitida da Escola Municipal Álvaro Armeloni, depois que ela se manifestou contrária à ideologia de gênero apregoada no local, né? A professora disse que lecionava para crianças de 9 a 14 anos quando foi chamada à Secretaria Municipal de Educação e foi sumariamente desligada do cargo. Essa matéria foi publicada no site do Jornal da Cidade Online e a alegação para a demissão foi a insubordinação à direção da escola. Dá para acreditar, Marcelo? Olha, a professora está certa ao combater uma política de doutrinação no ambiente escolar, né? E a situação nessa escola é suspeita, porque até o Ministério Público está investigando essa doutrinação. Ao que parece aí, Ronaldo, a direção da escola pegou a professora para Cristo, né? Segundo a própria, quando a direção da escola tomou conhecimento das investigações por parte do Ministério Público, supôs que foi ela quem iniciou esse processo, e por isso aí começou a perseguição que acabou culminando com a demissão dela. A professora se posicionou contra a usurpação do direito dos pais de educar um filho. E ela está correta quando diz que o aluno vai para a escola para aprender disciplinas e não ser ideologizado, né? Você vê que esse assunto acabou tendo repercussão nacional porque os pais gravaram emocionados a despedida da professora. Agora,
O Ministério Público ele tem que agir rápido e afastar aqueles que estão politizando a educação nessa escola de Cariacica, lá no Espírito Santo, né? Essa ideologização, eita ferro, saiu, é flagrante, né? Quem já entrou na escola já diz aí que tem vários cartazes, bandeiras e símbolos em apoio ao movimento LGBTQIA+. Você vê, é um absurdo que precisa ser contido. Escola não é lugar para fazer apologia a esses movimentos de esquerda e ponto final, né? Agora, mais vergonhoso também, Marcelo, é um cartaz da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Dá só uma olhada aí. Educação para todos. Coisas aí do nosso Eduardinho Paes, né? É inacreditável, né? Um órgão da administração municipal de uma cidade como o Rio de Janeiro, ferido de morte, aí uma noção basilar dessa educação que propagandeia ministrar, né? Que é o ensino da norma culta, da língua portuguesa, mas aí ele vem e entra no circuito aí para satisfazer um fetiche de lacração, né? Nota 0 para esse prefeito Eduardo Paes. Aliás, esse prefeito, seu secretário de Educação e os publicitários responsáveis por essa aberração aí, tinham que voltar para os bancos escolares para reaprenderem e respeitarem a nossa língua portuguesa, né? É verdade. Agora, Marcelo, eu quero mostrar para você e também para quem está nos assistindo uma foto do delegado da Polícia Federal que está investigando uma suposta interferência do presidente Bolsonaro no MEC. O nome dele está lá no final do texto, ainda não está muito confirmado. Já vi uma outra publicação dando um outro nome. Mas esse aí é o delegado da Polícia Federal que está investigando a interferência do Bolsonaro no MEC, né? Essa foto já diz tudo, né, Ronaldo? A gente não precisa falar mais nada. Pois é. Agora vamos viajar no tempo e ver como era andar de trem aqui no Rio de Janeiro, na década de 60. A narração é do saudoso Luiz Jatobá. Viver no Rio de Janeiro é um privilégio, disse um estrangeiro famoso. Os encantos do Rio, sua maravilhosa paisagem, seu mar, suas praias, seus arranha-céus, mas nem tudo é poesia na cidade maravilhosa. E o maior trabalho do carioca é chegar ao seu trabalho. Sabe Deus o sacrifício da viagem de ida ou de volta? E não adianta nada ficar nervoso. Paciência, meu amigo. A essa altura, o anjo da guarda dos passageiros desceu um ponto antes, que ele não é bobo. Viagens assim, quase suicidas, são contingências que o carioca tem de enfrentar. A falta de transporte adequado a tal o obriga. Veículos seguros e limpos, mais transporte, municipalização dos serviços de transportes urbanos, o comando único faria do Rio a cidade maravilhosa dos nossos sonhos. Ronaldo, os trens melhoraram de lá para cá, né? Hoje a gente tem trens melhores, tem o VLT, tem o metrô, mas experimenta pegar aí a linha 2 do metrô, um trem da Central por volta das 5h30 da tarde. A superlotação é a mesma, né? Você entra literalmente numa lata de sardinha. Aí o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro implantou o sistema BRT durante as Olimpíadas, né? No começo foi maravilhoso. Em pouco tempo ele está totalmente deteriorado, ficou totalmente deteriorado. Tem ônibus circulando sem portas, pessoas penduradas e andando até no teto dos ônibus. Num futuro próximo, olha, eu acho que nós provavelmente vamos assistir uma reportagem igual a essa dos anos 60, falando do BRT do Rio de Janeiro em 2022. A incompetência desses governantes e as falcatruas deles com empresários de transporte acabam com qualquer esperança da gente ter um sistema de transporte com um mínimo de conforto para a população, né? Incompetência é pouco, né?
Agora, é sempre bom lembrar, né? Sempre bom a gente também guardar vídeos antigos, como esse vídeo do Lula que eu encontrei aqui em casa. Olha só. Decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Eles só não imaginavam o impeachment da Dilma nesse projeto de longo prazo, né? Isso foi um duro golpe para esse plano da esquerda aí que não imaginava ter que sair do poder. Agora, você imagina, rapaz, como estaria o Brasil aí depois de uma pandemia, dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, com os petistas no governo? Ia ser de chorar, né? Meu Deus do céu. Bom, basta ver o que está acontecendo no Chile, Marcelo. Dá uma olhada no vídeo que mostra o discurso da atual primeira-ministra do Chile. Nosotros proponemos un cambio total en la forma de funcionamiento del Estado y también en la administración del poder económico, o sea, de la propiedad de los medios de producción. En primer lugar, proponemos disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea que concentre todos los poderes y sea organizada de manera distinta, con representantes electos desde sus territorios y lugares de trabajo. Esto no es una novedad, no es un invento nuestro. En Chile, los cordones industriales fueron embriones de poder de la clase trabajadora, con representantes electos en cada fábrica. En Rusia, los consejos obreros y populares, instituciones del poder soviético, eran compuestos por trabajadores electos desde abajo y de forma democrática, sin la influencia del dinero. En segundo lugar, proponemos que todos los representantes políticos puedan ser revocados por sus asambleas de base si no cumplen su mandato y que no puedan recibir más que el sueldo de un obrero calificado. Tercero, proponemos que la tropa de las Fuerzas Armadas tenga el derecho de organización y el derecho a elegir sus representantes. Hoy, solamente la oficialidad puede tomar decisiones políticas y esa oficialidad es parte de la clase dominante. En cuarto lugar, proponemos que ningún sector parasitario de la sociedad tenga representantes en el futuro poder estatal. Ni la alta cúpula de la Iglesia, ni los dueños de grandes empresas y especuladores, ni la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Esos sectores no producen ninguna riqueza, no trabajan y no deben opinar en la conducción del Estado. Por último, esta propuesta viene combinada a la iniciativa que defenderemos en la Comisión 5, que plantea la socialización de todas las grandes empresas del país, minas, empresas de energía, puertos, bancos, etcétera. Todas esas empresas deben pasar al control de la clase trabajadora y el pueblo. Así, de forma democrática, la clase trabajadora podrá definir los rumbos del país y planificar la economía de acuerdo a las necesidades de la mayoría de la población y no de unos pocos privilegiados. Muchas gracias. O que você acha que vai acontecer num país onde tudo fica na mão do Estado e onde as forças armadas e policiais são extintas, né? Tudo, menos democracia e respeito aos direitos do cidadão. E a população está vendo que, aliás, está vendo quem realmente respeita o cidadão, né? É por isso que, por onde o Bolsonaro anda, é sempre recebido por uma multidão. Mas tem governador querendo imitar o Bolsonaro. Só que o resultado é bem diferente. Um ótimo exemplo é o do governador do Pará, Helder Barbalho. Ele quis imitar o Bolsonaro e sair no meio do povo. Acabou levando uma surra, né?
governadores como esse Helder Barbalho não entendem, rapaz, é que o povo acordou, como você disse ainda há pouco. Aquelas práticas com as quais eles estavam acostumados a tratar a população não emplacam mais. A população não tolera mais corruptos, vagabundos e ladrões, simples assim, né? É verdade. Agora, quem tem internet não tem amnésia, né, Marcelo? Houve um esquema de corrupção sofisticado e planejado, que começou quando o presidente Lula, por decreto, alterou o estatuto do BNDES, possibilitando esses empréstimos vultuosos aos campeões nacionais e aos países mais vinculados ideologicamente ao governo. Com recursos públicos, foram em 6 anos, de 2008 a 2014, foram 716 bilhões de reais. 200 e poucos bilhões de reais do FGTS, do FAT, do PIS/PASEP, portanto, dos trabalhadores brasileiros. E mais de 400 bilhões de reais do Tesouro Nacional. Mas o governo não tinha esse dinheiro. Ele foi buscar no mercado. Ele emitiu títulos e pagou juros de 14,5%. E emprestou aos campeões nacionais, agora investigados, e a outros países, a 5% e 6%. A diferença o povo brasileiro é que paga. Vai pagar 187 bilhões até 2060. Temos ainda 42 anos para pagar essa conta da corrupção planejada pelo governo. E o caso envolvendo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, hein? Que coisa, hein? São muitas as denúncias contra ele, Marcelo. Olha, Ronaldo, casos de assédio sexual e moral são abomináveis e é bom que tudo seja apurado. Mas, por outro lado, a gente sabe do que a oposição é capaz de fazer na tentativa de desmoralizar o governo, os seus agentes, né? E a gente tem que ficar de olho. Embora, eu digo, caso sejam comprovados os assédios, isso não tem nada a ver com a conduta do presidente. É um caso de um servidor que cometeu um erro e vai pagar por ele. O Pedro Guimarães, ele fez um excelente trabalho à frente da Caixa Econômica Federal e, com certeza, contrariou aí muitos interesses. Para mim, não estou defendendo nem acusando ninguém, mas para mim tem algumas coisas estranhas nesse episódio. A primeira é que esses casos ocorreram ou no final do ano passado ou no início desse ano, e só agora, na véspera da campanha eleitoral, vem à tona. Acho esquisito. Por que não veio à tona logo, né? A segunda é que uma das denunciantes é ativista e sindicalista ligada ao PT. Olha essa foto aqui. Suplicy, Fernando Haddad e a vítima de assédio do presidente da Caixa. Entre Suplicy e Haddad, a ativista sindicalista Maria Rita Serrano, autora da denúncia de assédio contra o presidente da Caixa. Aí teve um sujeito que postou uma outra foto dela e disse que a foto já inocenta o Pedro Guimarães, olha aí. Ela com a mão na perna de 2 companheiros, né? Sim. E depois que fotos dela começaram a circular na internet, não faltaram memes como esse aqui, olha só, a esposa e a assediada. Ninguém está dizendo que ele é inocente, mas o ônus da prova cabe a quem acusa. Tem coisa estranha nessa história. Eu gostaria que tudo fosse apurado, viu? Sinceramente, rapidamente e bem antes das eleições. Porque se comprovada a culpa dele, que ele seja punido e que sirva de exemplo para outros que seguem aí nessa mesma linha. E se ele for inocente, que a velha e a grande imprensa não deixe de divulgar o resultado das investigações e evite uma injustiça com a reputação de quem foi usado aí para atingir o governo. Só isso. Pois é, mas vamos falar de coisa boa? Chegou a hora da gente lembrar as mágicas, né, do Ramad Martins, que nos deixou este ano.
Essa aqui ele fez em Las Vegas, nos Estados Unidos. Vamos ver? Eu tive a oportunidade de fazer em Las Vegas uma temporada com a Ramadi, vendo o show, no Cassino Tropicana. Agora, o show dele tem um número que realmente me impressionou muito. É um número que vai contrário às leis da física, principalmente aquele que diz que dois corpos não ocupam no mesmo tempo, no mesmo lugar no espaço. Agora, o Ramadi, ele consegue fazer isso através da música, da dança e da sua incrível magia. Realmente é incrível. Você vai ver agora. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Faz muita falta, né, o nosso amigo Ramad, né? Um super talento que nos deixou prematuramente. Mas na semana que vem tem mais Ramad aqui no Papo da Madrugada. Beleza. Agora dá uma olhada nessa história aqui, ó. Sogro no motel, né? O cara foi no motel com a amante. Chegando lá, encontra o carro do sogro. Revoltado com a traição do sogro com a sogra, como se tivesse moral, né? Risca o carro todo e ainda rouba o som. No dia seguinte, vai na casa do sogro e vê que ele está muito bravo. O que aconteceu, sogro? Por que está tão bravo? Pergunta ironicamente. O sogro responde, não é para tá. Emprestei meu carro ontem para sua mulher e na igreja riscaram o carro todo e ainda roubaram o som. Rapaz, você já viu... Essa não é mole, não. Agora, você já viu algum galo, rapaz, que quase funde o motor? Dá uma olhada nesse aí, ó. Esse é o galo. Né? Agora, Marcelo, o pior é que o cansaço... Bom, vamos ver o que o cansaço faz com o homem, né? Bota aí. Eu tô cansado de ficar em casa o dia todo sem fazer nada. E por que não vai trabalhar? Como é que eu vou trabalhar cansado do jeito que eu tô? Rapaz, dá uma preguiça danada, né? Mas quem tá ficando com a bola cheia entre os apoiadores do Bolsonaro, rapaz, é a cantora Anitta. Olha só, tem gente aqui torcendo para a Anitta fazer um show na Rússia e puxar a bandeira da Ucrânia. É uma anta, né, rapaz? Mas você sabe que a gente está em junho, né? Mês das tradicionais festas juninas. Aí a professora da escola, rapaz, mandou um bilhete para os pais das crianças mandarem aí as suas filhas fantasiadas de caipirinhas, né? Aí o pai de uma delas cumpriu à risca a tarefa, olha só. Que bonitinho, rapaz. A professora mandou um bilhete para mandar a criança vestida de caipirinha e quem arrumou a criança foi o pai, olha o resultado. É por isso que eu digo, Ronaldo, quem ama, cuida, viu? Olha aí. É verdade, rapaz. Olha, Marcelo, e cuida mesmo, hein? Olha só a cara da noiva, rapaz. Só não pode desistir da relação, né? Olha, acabou, viu? Acabou! O que? A cerveja? Não, nosso relacionamento. Vai me matar de susto? Pensando que é cerveja. Marcelo, agora tem um vídeo importantíssimo, né? Que eu deixei para colocar no final do programa. Uma fala impressionante que exalta o Brasil, que a mídia não quer mostrar. O autor é simplesmente o presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um Papo da Madrugada. Um beijo grandão para todo mundo. Valeu, obrigado pela companhia. Tenha um ótimo fim de semana e curta esse vídeo. Ele levanta o astral de qualquer brasileiro. Welcome to the 2022 edition of the Brazil Investment Forum. And I'm excited to be back in Sao Paulo, a city bustling with activity from commerce to finance to culture. I am here today because I believe in Brazil. You are in the right country at the right time. While China is on the decline among emerging markets and investors, Brazil is on the rise. And that's not hyperbole, it's not geopolitics, it's a fact. We have never seen outflows from China while inflows to Brazil, where Brazil's exports have reached a record high and where investment is likely to further rise. I know that together we can find opportunities to expand the diverse and which can make it a pillar of the global economy. If you're a US or European and Asian company that's listening today and you're invested in China, Vietnam, India, I don't care where, anywhere in the world, and you want to relocate right here to Brazil, call me and we'll finance your move. I'll give you the best deal you can imagine. Our commitment to Brazil and to your business community has never been stronger, and that's why last year we approved $2.2 billion in sovereign and non-sovereign guaranteed financing
for Brazil last year alone. Now, all this opens up an even greater window for you, the world's private sector leaders, to invest in projects, industry, supply chain strengthening right here, benefiting your bottom lines while helping maximize the enormous development-boosting economic potential of Brazil, because you're in the right country at the right time. And that makes this country one of the top 10 most attractive destinations in the world for foreign direct investment. I believe in Brazil, you should believe in Brazil. Agriculture, energy, tech, all sectors, massive potential, sustainable economic growth, even more robust private sector role that we can have. Brazilian agricultural exports reach a record $121 billion in 2021, and the country is one of the world's largest exporters of grains. Increasing that capacity and connectivity of supply chains today could also mean helping alleviate that global food and security investments in greater efficiency and sustainability, which will also be key. The IDB's $1.2 billion credit line to Brazil is focusing on efficient, technology-based, resilient land use